Sejam todos bem-vindos. Me chamo Adriana Mota, sou graduada em administração e pós-graduada em psicanálise clínica. Tenho formação também em PNL e de análise corporal e comportamental através da instituição do Corpo Explica. Eu sempre gostei da área de desenvolvimento humano, eu sempre busquei me entender, então eu me apaixonei pela área e hoje eu trabalho como analista corporal e comportamental através do mapa de caracteres. Vou passar para vocês aqui o que significa o mapa de caracteres. Também a aula relacionada à ambição e à dependência emocional. E o que uma outra está ligada, interligada ali. Vou te passar, vou explicar cada traço para vocês, como que eles funcionam, qual que é a dor deles, o recurso deles. E também mostrar que umas pessoas do nosso meio artístico aqui, quem tem uma ambição mais nata, ou uma pessoa que tem uma dependência, uma tendência a ter uma dependência emocional. Então, fique aqui ligadinho, que eu vou explicar para vocês como que o formato do nosso corpo revela como a gente pensa, age e sente. Agora eu vou falar para vocês. São 5 traços caracteres. Temos o traço esquizoide, o traço oral, o traço psicopata, o traço masoquista e o traço rígido. Lembrando que não é patologia clínica, tá? O Corpo Explica, a nomenclatura desses nomes, ele permaneceu para ser fiel à ciência, né? Então, se você também já assistiu o filme Divertidamente, os bonequinhos do medo, a tristeza, a alegria, a raiva e a nojinho representa cada traço de caracteres. Agora eu vou falar para vocês do traço esquizoide. O momento de formação dele é depois da gestação até o mês de vida. São pessoas com o corpo mais alongado, com os ossinhos do corpo mais evidente, com as articulações mais visíveis, né, o corpo mais magro. Essa moça eu coloquei na foto para vocês verem um exemplo de quem tem o traço esquizoide com a porcentagem mais alta. E qual que é a dor do traço esquizoide? É a dor da rejeição. Então, se ele se sente rejeitado, se rejeitam as ideias dele, ele vai entrar na dor. Qual que é o maior recurso do traço esquizoide? É o raciocínio lógico, é a criatividade, a razão, sempre com novas ideias, e ele pensa fora da caixa. É aquelas pessoas que têm ideias, assim, mirabolantes que você nunca passou na sua cabeça. Então, quem tem a porcentagem de traço esquizoide alta, eles são extremamente inteligentes, pensa mesmo fora da caixa. Sabe aquelas pessoas que trabalham em TI, que são bem magrinhas, usam óculos? Essas pessoas provavelmente podem ter o traço esquizoide alto. E são pessoas que não gostam muito de contato físico. Pode reparar que se você encontrar e começar a conversar com essas pessoas, se você ficar tocando muito nela, ela vai se irritar, porque ela não gosta de contato físico. Inclusive, quem for perguntar alguma informação, ela não é de olhar muito no olho, ela gosta mais de ficar um pouco na caverna dela. São pessoas, né, ela vive no mundo paralelo, né, ele cria na mente dele um mundo paralelo e ele gosta de ficar ali, naquele momento dele, na caverna dele, e às vezes é até difícil tirar ele daquele mundo. Agora eu vou falar para vocês um pouco do traço oral. Qual que é o momento de formação do traço oral? É um mês de vida a 1 ano, que quando foi a amamentação daquele bebê. Então, são pessoas com o corpo mais oval, fofinho, tronco mais arredondado, com um olhar mais conectado, tem uma facilidade de se conectar com pessoas. Qual que é a maior dor dele? A do abandono. E o recurso, ele é intuitivo, ele tem uma sensibilidade maior, tem mais empatia, ele é comunicativo. Pode ver que o apresentador Jô Soares, quando ele vai conversar com os entrevistados dele, ele tinha que tocar no braço dos entrevistados. Ele tinha que ter aquela conexão. Então, quem tem o traço oral alto, ele precisa dessa conexão, ele precisa do contato físico, gosta de um abraço, gosta de um colo, né? Então, ele tem a necessidade desse contato. Agora, eu vou falar para vocês do traço psicopata. O momento de formação é de 1 ano a 2 anos e meio de idade, é na parte torácica. Então, são pessoas com o corpo mais triângulo invertido, a testa é maior que o queixo, o tronco é maior que o quadril e a coxa é maior que a panturrilha. São pessoas que realmente têm o corpo mais triângulo invertido, igual o Cristiano Ronaldo. Você vê que o ombro dele é mais largo que o quadril, a panturrilha dele é bem mais larga que a canela.
Então, você vê que é tudo formato de triângulo invertido. Qual que é a dor do traço psicopata? É a manipulação. E o recurso é a negociação, articulação, ele é mais racional, ele tem uma persuasão nata, ele é um ótimo líder. O Cristiano Ronaldo, ele não chegou onde ele chegou à toa, porque ele é muito intencional. Ele faz de tudo para conseguir o que ele quer. Então, ele tem a necessidade de estar no controle das situações. Normalmente é encantador, sabe conversar, ele é prático, estrategista, é um excelente negociador. Não é à toa que ele é do futebol, ele é um dos melhores do mundo, né? Porque ele sabe o que ele quer da vida dele, então ele ativa aquela intenção dele, aquele desejo dele, e ele vai para cima até ele conseguir. Vou falar um pouco agora do traço masoquista. Momento de formação. Foi uns 2 anos e meio a 3 anos e meio de idade, no tempo do desfraude. Então, são pessoas com tônus muscular mais denso, quadrada, pessoa um pouco mais, formato do corpo mais quadrado. Então, pele mais dura, costas mais retas, pernas mais grossas, tanto a coxa quanto a panturrilha, parece um tronquinho só. Você vê que a coxa, quase a panturrilha, ela fica meio parecida. Então, tem uma estrutura grande, né? Eu coloquei aqui a foto de umas pessoas que representam que tem um traço masoquista mais alto. Pode ver que eles são mais troncudos, são mais retos. Então, qual que é a dor do traço masoquista? É a humilhação. Então, o recurso dele, ele é mais detalhista, ele é mais consistente, ele é muito mais leal, ele cria métodos, ele tem força e resistência. Ele é um traço mais lento de execução. Ele é um traço que executa, mas ele é um pouco mais lento, diferente do esquizoide, do oral e do psicopata, que são traços que não têm muita perna de execução. Ele é programado para evitar problemas, carrega peso da vida dele e de outras pessoas, ele olha todos os detalhes do que for fazer, ele cria mesmo assim, um método para não ter problema de execução. Então, ele olha 1000 vezes se for necessário para que nada saia errado, porque o medo dele é a humilhação e não atender a expectativa do outro. Então, se ele sente que ele não está sendo bom o suficiente ali, ou está sendo, né, humilhado, sendo muito cobrado, ele começa a entrar na caverna dele, ele se sente aquela humilhação, não está atendendo a expectativa da outra pessoa, então ele entra na dor e se fecha. Agora, o último traço de caracteres que é milenizado, que é dos 3 anos e meio a 5 anos de idade, até uns 6 anos, que é na parte sacral. Então, são pessoas com um corpo mais desenhado, harmônico, musculatura mais definida, é um corpo mais violão. Coloquei a foto da Mari Saad aqui só para vocês verem mais ou menos como que é o traço rígido. Pode ver que os atores da Globo, a maioria, são pessoas muito bonitas, porque são pessoas que gostam de palco, são pessoas que são ótimos apresentadores, eles gostam de brilhar, são pessoas que são preocupadas com o corpo, sempre gostam de se sentir bonito, né? Qual que é a dor desse traço? É ele ser trocado, traído ou excluído. Se ele sente que ele, no ambiente que ele está vivendo, ele está sendo trocado por uma melhor opção, ele entra na dor. Qual que é o maior recurso dele? É a proatividade, eles são ágeis, eles são competitivos, eles são executores, então eles têm força de execução. Lembrando, os 3 primeiros traços não tem perna para executar. E o masoquista o rígido tem. Então, eles são traços que estão ali sempre fazendo, sempre executando, gosta de fazer o mais rápido possível. O rígido, masoquista, ele é um pouco mais lento, por conta ali da perfeição dele, para que nada saia errado. Então, tudo que você colocar na mão de um rígido, ele vai fazer com perfeição, né? Vai fazer o mais rápido possível. E ele entra em campo mesmo para ganhar. Então, imagina, Cristiano Ronaldo, que tem traço rígido com psicopata alto, lembrando que nós temos 5 traços com porcentagem diferente. Por que ele chegou onde ele chegou? Porque ele tem a rigidez e o psicopata. São os traços que ativa mesmo a ambição ali e para conquistar o que ele mais deseja na vida. Não é à toa, como eu falei para vocês, Mari Saad também. Ela é uma pessoa muito bonita, muito bem sucedida. Não é à toa que ela está onde está. Um exemplo para vocês verem um mapa de caracteres, como que funciona. Na análise, a gente analisa a cabeça, os olhos, a boca, o tronco e o quadril, com porcentagem diferente, com 5 traços. No final de toda essa avaliação, vai sair a porcentagem de cada traço característico que aquela pessoa tem. E ali eu consigo mostrar qual é o maior recurso, qual é a maior dor que essa pessoa tem, que ela tente na vida dela.
Os traços que têm mais tendência à dependência emocional. O traço oral é 100%, o traço masoquista é 100% e o traço rígido é 50%. Então, se a pessoa, aqui voltando aqui no gráfico, essa pessoa ela tem um traço rígido alto, traço masoquista 15%, traço psicopata 23%, traço oral 23% e o esquizoide 8%. Então, essa pessoa é 23 mais 15 do masoquista e mais 15 do rígido. Então, essa pessoa tem 53% de uma dependência emocional. Vocês estão, para vocês terem uma noção de como que se a gente não entender, não entender como a gente funciona, a gente fica meio que refém da nossa mente mesmo. Por que que eu não consigo? Por que que eu não avanço? Por que que eu tenho essa dependência emocional? Eu não consigo sair da casa dos meus pais? Por que que eu não consigo avançar? Então, o seu corpo, ele realmente, ele mostra para você como que a sua mente funciona. Voltando aqui, próxima tendência, agora dependência emocional. Então, desde a infância, essa pessoa aprende que tem, né, que se comportar de uma determinada forma, de agradar os pais, os tios, os avós, aquelas pessoas que essa pessoa conviveu. E, às vezes ela não é criada com os pais, é criada com a avó, com o tio, mas ela tem essa tendência mesmo, uma maneira de um comportamento para que não desagradar as pessoas que ela ama. Então, ela fica com essa dependência emocional e sempre sendo assim boazinha. E aí ela acaba anulando a própria vontade para não desagradar as pessoas que ela mais ama. Então, quem tem dependência emocional é mais provável de cuidar do outro do que de si. É porque ela aprendeu a servir o outro, né? Segurar o peso do outro, para não reviver a sua dor de infância, que é do abandono, da humilhação e ser trocado ou excluído, que é a dor do traço oral, a dor do traço masoquista e a dor do traço rígido. Então, a pessoa sente que tem essa obrigação e que deve algo para quem cuidou dela. Então, se ela não ajudar, não cuidar, o outro pode ir embora ou ficar magoado com ela. Então, se você é criado pela sua avó, né, ou pelos seus pais mesmo, se sente que tem uma dívida ali, que você é ingratidão de você seguir sua vida, de prosperar, de crescer, de casar, de mudar de país, porque você se sente que está sendo, não está honrando eles, está deixando eles, vamos supor, de lado, como se fosse uma ingratidão, você pode cair nessa dependência emocional e travar a sua vida. Vou mostrar para vocês um pouco dos perfis, que tem uma tendência à dependência emocional. O perfil cuidador, né? Sabe aquelas pessoas que param sua vida para cuidar do outro? Né? Na mente dela, ela acredita que a responsabilidade é dela de garantir o bem-estar do outro. Isso independente de qualquer pessoa da vida dessa pessoa que ela convive, né? O ambiente que ela convive ali. Então, seja do irmão, dos pais, dos amigos, do vizinho, não importa quem seja. Quem tem mais essa tendência é o masoquista com o traço oral. Então, se a pessoa tem a porcentagem alta, realmente ela tem uma tendência ali a carregar pesos e, por medo do abandono, ela acaba se sujeitando a várias situações semelhantes a essa na vida dela. Então, são aquelas pessoas que querem sempre estar presente na vida do outro, porque vai que acontece algo com eles, e se ela não estiver por perto, ela pode se sentir culpada. Se tornar mesmo babá dos outros, né? Então, os pais desabafam com essa criança também, falando mal do próprio marido, da esposa, problemas financeiros da família, essa criança, ela acaba pegando, que muitas vezes na mente dela fala, eu sou um problema, porque minha família não tem dinheiro e eu tô aqui, eu não consigo sair disso porque eu sou uma criança, então essa criança ela vai crescendo com essa culpa. Por que que eu vim para o mundo, né? Porque eu sou um atrapalho aqui na vida das pessoas que eu convivo. Então ela precisa, né? Essa criança precisa ser forte e carregar esse problema dos pais. Parece que a responsabilidade é dessa criança de ajudar os pais. Então, muitas vezes, no ambiente que você cresce, que você está inserido, você acaba se sujeitando a isso, mas, como você é uma criança, você não entende, e os pais, talvez também pela criação deles, que, né, da geração deles, eles não buscaram a informação para não repassar essa dor, porque provavelmente veio dos avós, dos bisavós, e aí precisa ser analisado qual é a dinâmica sistêmica dessa família, né? Então, eles ocupam com o problema dos outros para não lidar com os seus próprios problemas.
Agora, o perfil campeão são as pessoas que, por algum momento, precisam de validação externa, pais ou outras pessoas que elas amam. Para se sentir preenchido, eles fazem isso para suprir a vontade de alguém, principalmente dos pais, né? Porque ali eles têm a possibilidade de impressionar essas pessoas. Sabe aquelas crianças que os pais trabalham fora, não dá muita atenção, não consegue ficar muito com o filho, então para impressionar, ele tem que sempre ganhar alguma coisa para ele se sentir amado. Então, para atender nessa expectativa, eu ganhar uma medalha, mas não por vontade própria, mas mais por validação, porque se ele ganhar alguma coisa, se ele ser o melhor ali, os pais vão enxergar ele. Normalmente, os pais dessa criança exigentes e perfeccionistas também, pais que querem preparar essa criança porque a vida deles não foram fáceis. Então, fazem essa criança se tornarem competitivas. Então, como eu falei para vocês, tem que ver lá atrás como foi a criação, para eles repassarem isso para o filho deles. Então, viram adultos que ficam obcecados por desafios e conquistas, mas não veem graça depois que conquistou, não comemoram, não fizeram nada demais. Na cabeça dessa pessoa, ela falou, foi mais que minha obrigação ganhar isso, ou ser melhor nisso, né? Porque perdeu a graça aqui agora, depois que eu conquistei. Porque ela teve a validação externa que ela estava esperando. Então, é um vazio imenso, que sempre ela quer mais. Ela sempre quer ganhar alguma coisa para ser vista. Então, parece que fizeram, né, por fazer, somente por validação. Então, precisa fazer algo para chamar a atenção das pessoas que ela ama, para ela se sentir amada. O perfil bonzinho. Então, essa pessoa faz de tudo, quer ser boa o tempo todo, não reclama, não mostra a sua opinião, né? Pois eles têm medo de julgamento. Medo de ser desaprovado, de alguma coisa que eles falarem. Então, ele tem que sempre estar comportado, obediente. Então, falou, obedeceu, ficou quietinho no cantinho. Eu lembro de uma vez que, eu lembro que fui numa vizinha de onde eu morava quando era criança, e eu fui o perfil bonzinho. E minha mãe falava assim, chegando lá, se der alguma coisa para você comer, você não pega. Você sempre tem que ser boazinha e obediente, das palavras. Então, eu fui a criança do perfil bonzinho. Inclusive, nessa vizinha, eu lembro que eu adoro milho, então eu gosto de curau, e ela ofereceu curau para mim. E eu não aceitei pelo medo de desagradar minha mãe, eu tinha que ser boazinha. Eu fiquei com febre depois, gente. Olha a situação que eu cheguei. Hoje eu entendo isso, né? Hoje eu tenho essa consciência porque eu busquei informação. Mas muitas vezes a gente tem que ser boazinha para a gente permanecer naquele ambiente e agradar os pais. Então, na cabeça do bonzinho, o outro sempre é prioridade. Eles precisam se certificar que não vai machucar ou prejudicar alguém. Então, sempre precisa da opinião do outro para não ser criticada com o que pensa. Então, elas registram na mente que se ela não for comportada, quietinha, os pais não vão amar ela. Então, ela tem que ser a mais boazinha possível ali daquela casa para ela se sentir amada. Então, na vida adulta, a mesma coisa. Parece que ela vive num campo minado. Não posso agradar ninguém, senão não serei amada. As pessoas não vão gostar de mim. Então, ela sempre precisa dessa validação que todas as pessoas gostam dela. Mas é impossível, porque nem todo mundo vai gostar da gente. Então, tem caso, né, de pessoas que não têm permissão de viver uma vida abundante, principalmente se tiver esses 3 perfis que eu falei para vocês. Então, de viver sua própria vida, pois inconscientemente não pode passar também a hierarquia dos pais. Sabe, quando você começa a dar um passo da sua vida, você começa a crescer, começa a se desenvolver, tem pais que vão olhar para você e vão te incentivar para crescer. Tem pais que vão olhar para você e falar, nossa, não esquece que a gente que é pobre, não esquece que a gente agora está melhor de vida, não esquece da mamãe e do papai. Inconscientemente, para essa pessoa, para esse adulto, não se sentir assim, a culpa de que está vivendo a vida dele, está crescendo, está se desenvolvendo, ele começa a se diminuir. Muitas vezes perde emprego, perde carro, acontece alguma coisa para ele voltar no estágio anterior, para ele permanecer naquele ambiente que ele cresceu. Então, preste atenção na vida de vocês, se já aconteceu isso, ou se você vê isso dentro da sua família, na dinâmica sistêmica da sua família. Então, e muitas vezes vem o julgamento. Se ela ficar rica, o que os outros vão pensar dela? Então, se eu ficar rico, o que os outros vão pensar de mim? Tem gente que troca de carro e não leva para a família conhecer, tipo, para mostrar
está melhorando a vida? Pelo medo de julgamento. E com isso, ela vai deixando a vida de lado, os sonhos de lado, para viver a vida do outro. E vai se sabotando cada vez mais. Então, é necessário aprender a falar não para as pessoas, né? Desejar ter sua vida e mostrar que sim, você pode crescer, que você pode se desenvolver, e que você não vai abandonar essas pessoas. Mas é o seu desejo, né? O seu sonho em se desenvolver. Então, quem vive para agradar, não se agrada da vida que leva. Então, cada vez que você tenta agradar o outro e se desagrada, a sua vida provavelmente vai travar. O formato do corpo da pessoa com mais tendência a ter dependência emocional. Como sei para vocês, tem um oral do excesso, que ele sempre quer mais, para preencher o vazio do peito dele. Então, ele. Sabe aquela pessoa que come, 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 compra, 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 para preencher um vazio? É o oral do excesso. E o oral da falta. Eu coloquei aqui a Dakota Johnson. Ela sempre vai querer o que não tem. Ela tem uma oralidade alta, mas ela é mais escorrida. Mais magra, só que ela é mais escorrida. Ela é fofinha. Você pode apertar quem tem oralidade. É uma pessoa que tem, ela é mais fofinha. Então, o oral da falta, ele sempre quer o que não tem. Tem o suco de laranja e o suco de uva. Ah, eu queria o suco de acerola. Então, ela vai querer o que não tem. O oral do excesso, ele vai querer mais, preencher. Eu comi um chocolate, comi um bolo, eu quero mais aquele outro bolo, aquele outro sabor, e assim vai. O traço masoquista, ele carrega o peso dos outros para não ser humilhado. Então, essas pessoas, ela tem uma tendência a ter essa dependência emocional, e elas são pessoas com um corpo mais quadrado. Ela tem um corpo mais quadrado para ela ser forte, para carregar pesos que não são delas. Traço rígido, né? Ele é forte o suficiente, consegue resolver todos os problemas sozinho, por ser um traço de perfeição e tem medo de ser trocado. Então, imperfeição por traço rígido é como se fosse a morte, porque ele não pode mostrar que ele é imperfeito. Ele sempre tem que estar bem, ele sempre tem que ser o mais perfeito possível, nada que pode sair errado, porque senão ele entra na dor do traço dele. Os traços que têm mais tendência à ambição são o psicopata e o rígido. Os dois são 100%. Então, eles são os traços que têm mais tendência a ter ambição nata, a não ser que no ambiente que ele vive, castraram essa ambição. Ele precisa ativar essa ambição. Ambição. Você já deve ter escutado que ambição é ruim, e quem é ambicioso vai para o inferno. Pessoas acham que dinheiro é sujo, que dinheiro não traz felicidade. Então, acredito que você já deve ter escutado essas crenças aí dentro da dinâmica da sua família, as crenças da sua família que vem passando de geração por geração. Então, mas só realiza sonhos quem dá corda para a ambição, quem é intencional. E se você não for intencional, não colocar força, energia naquilo que você quer, a gente não consegue, a gente vai ficar estacionado e estagnado, né? Então, quando você se posiciona, né, não se posiciona, não quer crescer, não quer ter dinheiro, ou se sabota em tudo sobre o dinheiro, provavelmente existe um ganho indireto ou dependência emocional. O que é o ganho indireto? Precisa ser investigado de pessoa para pessoa. Muitas vezes, vou trazer uns casos aqui para vocês. A pessoa que se sentiu abandonada pelos pais, se sentiu trocada, não se sentiu amada pelos pais. Na vida adulta, ela começa a não dar certo na vida para os pais enxergarem ela, cuidar dela, pagar as contas para ela se sentir amada. E isso é inconsciente. Esse é um ganho indireto que a pessoa tem. Porque a maneira dela se sentir amada é os pais cuidando dela na vida adulta. Pode ser também parte de doença, a pessoa começa a criar muitas doenças, principalmente aquelas doenças que não tem muita explicação do médico, por que a pessoa está tendo aquela doença. A pessoa cria para ela ter atenção de quem ela ama, ou que ela precisa se sentir vista para aquela pessoa. E a dependência emocional, consequentemente, está interligado, porque no ganho direto também é uma dependência emocional. Então, se você tem a porcentagem baixa dos traços de caracteres em ambição, é necessário estimular essa ambição. Então, como que você faz isso? Né? Como é o traço rígido e psicopata, que são o traço que tem mais ambição nata. É experimentar a vida, experimentar novos lugares mesmo.
ir para um café que você nunca foi, ir para um restaurante que você acha que eu não posso porque eu não tenho esse dinheiro. Mas separa ali um pouco de dinheiro naquele mês e vai experimentando coisas novas, lugares novos, para você expandir mesmo a sua consciência e olhar e falar, nossa, tem gente frequentando aqui, eu também posso. Como é que eu chego aqui? Como é que eu chego nesse patamar? Você começa a expandir a sua mente, né? Tenha metas de vida e aponte, né, a sua vida para algum lugar, porque senão a gente fica vagando. A nossa mente normalmente vai jogar a gente para o futuro e para o passado. Hoje em dia está muito difícil a gente focar aqui no presente. Então, é um trabalho interno muito, né, forte que a gente tem que fazer. Porque o futuro a gente fica querendo mais, muitas vezes a gente se sabota aqui no presente por conta da dependência emocional, por conta desses ganhos indiretos e acaba travando a nossa vida. Por isso que é importante a gente ter a meta, se cercar de pessoas que já atingiu essa meta e saber como ela chegou nesse resultado. Então, uma pessoa que já trilhou o caminho que você quer trilhar, pode ter certeza que ela vai, né, auxiliar você nesse processo. Então, um network, eventos de um mastermind, é muito importante para você expandir a sua mente, se conectar com as pessoas que você deseja ser no futuro. Então, um carro novo, fazer o test drive num carro, seus sonhos, mesmo que você não tenha o dinheiro, senta naquele carro lá, vai na concessionária, fala que você quer fazer o test drive, para você sentir aquele carro, sentir que como se você estivesse tendo ele na sua vida, né? Porque isso é importante, a gente sentir, né? Trabalhar esse desejo interno. Porque se você pensa, eu quero uma Porsche, eu quero uma BMW, nossa, mas eu nunca vou ter. Então, quando você começa a falar isso para você, você já dá um comando para a mente que você não é capaz de ter o que você deseja. Então, é importante você experimentar a vida, experimentar novas coisas, experimentar novos lugares, experimentar viagens. Viagens é muito importante, porque você vai para um lugar, quando você pensa, nossa, que delícia foi essa viagem, eu quero programar outra. Uma viagem futura, ela traz isso. Mesmo que você não consiga ir para muito longe, na cidade do lado da sua cidade que você mora, já vai expandindo a sua mente. E fazer o mural dos sonhos, que ele é importante de você visualizar o que você deseja, para você lembrar todos os dias o que você precisa fazer para você alcançar o que você tanto quer. O que você estava tentando que não conseguiu? E por que você não conseguiu? Então, faz uma lista. O que aconteceu quando você estava tentando fazer algo e travou, não deu certo? O que vinha na tua mente? O que você pensava? Você escutava o que as pessoas falavam para você na sua infância? Você não vai conseguir, você não vai dar certo na vida. Então, preste atenção no que você escutava e comece a anotar no papel para te trazer essa clareza, né? E se você tiver mais dinheiro, né, quem você vai ter que sustentar? Porque muitas vezes inconsciente, a gente trava, não tem assim, dinheiro, não conquista as coisas que a gente deseja, porque às vezes você não quer pagar alguma coisa para alguém que você ama, por exemplo, um irmão, ou o seu pai ou sua mãe que não te deu atenção, te abandonou. Você sente, né, um remorso, uma raiva dessa situação. E se você tiver dinheiro, ela pode ir atrás de você, ou ele atrás de você, ou quem for, e você se sabota não tendo dinheiro para não ter que dar para essas pessoas. Então, presta atenção na dinâmica aí da sua vida. Se isso tem acontecido. Quando você pensa em ter dinheiro, se você tem que sustentar alguém. Então, se você consegue comprar um carro dos sonhos, quem que pode te julgar? Se você, né, quer um relacionamento incrível, quem ou quem vai ficar para trás? Um exemplo, eu quero me casar, mas se eu me casar, a minha família de origem vai ficar para trás, porque os pais, eles são origem, eles não são destino. O destino é você construir uma nova família para você seguir a sua vida, né? Então, tudo muda quando alguma coisa muda. Então, se você não mudar, se você não mudar a sua mente, não buscar informação, não buscar mudar a sua mentalidade, nada vai acontecer. Então, o traço, vou falar um pouquinho do traço psicopata, que são os dois traços que têm uma ambição nata, que é o traço psicopata e o traço rígido. Então, ele gosta de ouvir que ele é bom, ele gosta, ele é um estrategista, ele gosta de ser visto como uma pessoa que lidera muito bem, que articula muito bem, que ele é intencional. Então, tudo que ele vai fazer vai ser com intenção para a vida dele, para ele ter o que ele quer, né?
E a mente dele, ele vive de troca. Então, um traço psicopata, se você pedir algo para ele vai observar e analisar o que você pode dar em troca para ele te ajudar. Então, ele vive nessa troca. O traço rígido, ele gosta de ser reconhecido, de brilhar, de palco, ele é proativo, né? Ele gosta de ser escolhido, de ser o melhor ali da roda que ele está. Então, ele vai fazer as coisas com o maior nível de perfeição possível, né? Então, e pior que sabotar os próprios sonhos é desistir de sonhar. Então, e ambição que leva você para realizar os seus sonhos. E ambição não é ruim, tá? Não é ruim. É bom você ter para você ali trabalhando o seu interno e ativar mesmo essa vontade de ter coisas melhores na sua vida, de conquistar mesmo as coisas. Formato do corpo da pessoa com mais tendência a ter ambição. Wendel Carvalho e a Karina, que são marido e mulher, têm uma porcentagem de ambição alta. O Cristiano Ronaldo, que ele tem um psicopata rígido alto também. A Jade Picon, eu até tenho a porcentagem dela aqui, que é 27% de psicopatia, 37% de traço de rigidez. Então, ela tem 64% de ambição. Não é à toa também que ela está onde ela está, porque ela é extremamente intencional de tudo que ela faz. A atividade para você ativar a sua ambição. Cuidar de você em primeiro lugar. Se você não cuidar de você, você não consegue ajudar o outro. Cuidar da sua família, dos seus filhos. Então, você é prioridade. Então, o autoconhecimento vai te dar essa clareza de quem você é. Buscar mesmo autoconhecimento, autodesenvolvimento. E o que você quer mesmo para a sua vida, né? Alimentar sua fé, sua espiritualidade é muito importante, porque é como se fosse uma tríade. Corpo, mente e espírito. E é necessário a gente cuidar desses três pilares da nossa vida, né? Faça o mural dos sonhos, mesmo que você não tenha condição de comprar um Fusca. Você coloca o carro que você quer, você coloca a casa que você quer e começa a agir em direção aos seus sonhos, porque Deus, o universo, ele vai mover pessoas, mover oportunidades para você alcançar o que você deseja. Então, tenha objetivo em curto, médio e longo prazo. Escolha mentores mesmo para a sua vida que já chegaram onde você quer chegar. Senta em mesas com pessoas mais inteligentes que você. Porque às vezes você fica com vergonha de sentar numa mesa que são pessoas mais inteligentes, ou mais prósperas, mais saudável, e sentir aquele patinho feio da mesa. Mas não, é importante você sentar com pessoas que são mais mesmo inteligentes, para ela te guiar, te mostrar um caminho que ela percorreu para que possa te inspirar para você ir em busca do que você deseja. E celebre suas pequenas conquistas, em qualquer lugar que você puder ir, e celebra, né? E principalmente um lugar que você nunca foi. Porque ali você vai sentir vitorioso. Nossa, consegui ir nessa viagem que eu sempre desejei para celebrar tal conquista da minha vida. Você vai sentir que é útil, você vai sentir aquela recompensa, porque a gente precisa de recompensa, para a gente motivar para o próximo nível. Então é necessário mesmo a gente comemorar. Seja num barzinho, um restaurante da sua cidade. Celebra. Leva a pessoa que você ama, vamos celebrar essa conquista, mesmo que seja pequena. Já vai te dar um gás para alcançar o próximo nível. E vá para a vida. Então, acredite em você, no seu potencial, nos seus recursos, na sua intuição. Então, Deus te fez para ser mudante em tudo nessa vida. Então, ativa a sua ambição. Essa aula de hoje encerrou por aqui. Espero que você tenha gostado. Meu Instagram é adriana.rmota. Se conecta lá, que aí lá eu trago ali informações sobre os traços, sobre a parte de mentalidade, para te ajudar nessa jornada. Então, ative a sua ambição e vai para a vida.